Obrigado. Bom, pessoal, acho que já é boa tarde, né? Passou do meio-dia. Então, a gente vai fazer um pouco aqui do lado técnico também da questão do multicloud, né? Focando bastante a questão do container. Eu sou o Felipe, eu sou da área de tecnologia digital, sou responsável pela toda a arquitetura cloud, DevOps, SRE. Bom, prazer pessoal, boa tarde. Meu nome é Giovanni, eu sou sysadmin da Natura, faço parte do time do Felipe. Tenho um background mais na área de Unix, né, Linux, e agora a gente está focado na parte de microserviço, Docker e Kubernetes. Bom, a agenda é mais focada na estratégia, arquitetura, aprendizado e resultado. Não é uma agenda muito grande, né? É bem trivial. Mas eu queria passar rapidamente o que é a Natura. Eu acho que todo mundo já ouviu falar, etc. Só que a gente não fica fazendo só sabonete, a gente trabalha bastante com tecnologia também. E assim, não sei se todo mundo sabe, recentemente a gente se formou um grupo, chama Natura ICO, que ela tem a Natura, né, que todo mundo conhece aqui no Brasil, a Aesop, que é uma empresa australiana que a gente adquiriu faz 2 anos, e agora, este ano, entrou a The Body Shop, compondo aí o grupo, com os propósitos que são bem percebidos ali, com relação ao socioambiental, venda por relações, né, são bem parecidas. E aqui, hoje, nós estamos com 18 mil colaboradores, 72 países, uma receita aí de quase 10 bilhões por ano. Então, é um número bem expressivo. E hoje aqui a gente vai focar mais na nossa unidade aqui, que é a Natura, do grupo que a gente faz parte. E o desafio principal, dentro desse conceito, toda essa filosofia que a gente tem, né, de venda por relações, surgiu esse desafio da consultora de beleza. O que foi isso? Nós, por mais que temos um e-commerce gigante também, venda direta, você pode entrar lá na rede Natura e comprar seu produto e receber em casa, a gente acredita muito na venda por relações, que a comunicação com as pessoas se interagindo, isso vai alavancar cada vez mais, né? E hoje é o nosso canal principal. A Natura, por meio das consultoras, faz 99% da receita. Então o e-commerce está ali naquele 1%. Então como é que a gente alavanca esse canal para essas pessoas, né, essas consultoras de beleza, terem mais renda e, consequentemente, faturarmos mais? Nós criamos esse projeto, nessa transformação digital baseada na consultoria de beleza Natura, que era por meio de dados, né, e ferramentas e tecnologias, prover formas, né, dessas consultoras acessarem mais os seus clientes finais, sabendo o que oferecer, tendo controle das suas vendas, sabendo qual é a remuneração, tendo um modelo novo comercial em cima disso. E o foco principal, em cima disso tudo, tem que ser a transformação digital, né? E, bom, quando a gente foi para esse desafio, a gente foi olhar, poxa, mas o que esse modelo de negócio precisa para rodar? Bom, a gente fez essa ilustração aqui, porque o principal ponto é o quê? Nós precisamos ter dados estruturados para saber realmente quais são as recomendações, quais são nossas estruturas comerciais e quais são os sistemas que estão nesse entorno, né? Então, tem toda a questão de campanha, de remuneração, de encontros, toda a parte de venda de produto, pós-atendimento. Então, tudo isso, no final do dia, se transforma em dados necessários para você criar os seus sistemas e fazer essa roda girar. Então, em cima desse modelo de negócio, é onde nós vamos focar nossa apresentação. Vocês vão ver esse slide mais algumas vezes, de como nós construímos tecnologias, né, para rodar esse modelo. Bom, a transformação digital começou como aquela receitinha de bolo que todo mundo conhece. Vai lá, métodos ágeis de desenvolvimento, design thinking, infraestrutura ágil, microserviço em container, open source, cloud pública, integração contínua, cultura e pessoas. Poxa, a empresa de 50 anos é uma receitinha de bolo, mas que não é tão fácil de aplicar. Então também a gente vai comentar um pouco das dores que nós tivemos. Mas o nosso time está junto aqui 1 ano e meio, mais ou menos, focado principalmente nessa parte de infraestrutura. Vocês podem ver o Giovanni aqui, é um sysadmin, está até na camisa, com muito orgulho disso, né? Então, bom, e o principal ponto que pega sempre é cultura e pessoas. A gente sabe disso, que não é fácil transformar, mas a Natura sempre dá muita liberdade, né, para poder mudar a forma de pensar. E ainda em cultura e pessoas tem um fato que é super importante para qualquer transformação digital, que não pode faltar no seu time. Você precisa de um japonês no time para poder rodar as coisas. Não, isso não pode faltar. Eu vou passar a palavra para o nosso japonês. Vai lá, Japa.
Bom, pessoal, vou falar um pouquinho, né, de microserviços e containers. Como o Felipe falou, eu sou sysadmin, né, então o meu background é mais infraestrutura. Hoje a gente faz, né, o DevOps, a gente faz esse intermédio aí com o time de Dev, a gente trabalha bastante junto. Mas eu queria falar um pouco mais além do desenvolvimento, né? A nossa palestra não é tão técnica quanto a palestra que teve anteriormente, mas a ideia nossa é mostrar para vocês como a gente colocou o Kubernetes, como a gente criou, né, um ecossistema todo em volta dele. Falando de container, né, de microserviço e container, né, não sei, todo mundo trabalha com container, trabalha com Docker, já trabalhou? Quem trabalha? Boa, boa. Bom, container existe há muitos anos, né, muito tempo mesmo. Eu, pessoalmente, há 8 anos atrás, eu trabalhava com container, mas trabalhava com Solarizone, trabalhava em Solaris. LXC, nunca trabalhei em produção. Mas o Docker teve uma sacada muito grande, né, quando ele trouxe a API, né, o Docker Engine, e facilitou muito isso. Toda a regra que a gente tinha que fazer manualmente, de cgroup, chroot, agora ele veio e fez tudo sozinho. É um Docker Run que você coloca, é uma limitação que você coloca de recurso. Então isso facilitou muito. Eu acho que o Docker, né, ele veio para popularizar e ele nos ajudou muito nessa estratégia de conseguir atender muito mais rápido, né, o nosso negócio. Esse slide, pessoal, nem vou focar muito no slide, é um slide público, é da própria Docker, né, tá aí na internet. Eu trouxe ele só para vocês terem uma visão, né, acho que vocês já conseguem enxergar isso, né, muita gente hoje já se planeja seu desenvolvimento em volta do Docker. Para os times de desenvolvimento, o Docker é muito bom porque mesmo num ambiente heterogêneo eu consigo levar a minha imagem, né, então o que funciona no meu notebook realmente vai funcionar lá em produção. Então, essa parte, né, de portabilidade, o desenvolvimento ágil, eu acho que o Docker vem para favorecer muito isso. Mas quando a gente está falando de infraestrutura, né, quando a gente pensa em auto-scaling, quando a gente pensa em garantir que uma aplicação está sempre rodando, quando a gente pensa na imutabilidade do dado, o Docker veio para preencher todos esses pontos e essa foi uma dos drives que a gente teve, né, de trabalhar com container em cima de Docker, exatamente por essa facilidade de desenvolvimento e da manutenção disso no dia a dia. Infelizmente, né, a gente brinca muito, mas não basta só usar Docker, né? Aqui tem alguns bullets aí só para constar, mas a gente utilizou por muito tempo o Docker, só o Docker, né? A gente passou pelo Beanstalk da AWS, a gente utilizou ele em Bare Metal, a gente utilizou em VM, a gente utilizou tudo gerenciado com Puppet, a gente fez via systemd normal. Então, assim, a gente tentou várias formas de garantir que o serviço estava sempre rodando, só que a gente sempre esbarrava em alguma coisa, que seja comunicação, que seja a própria parte de elasticidade, né, de escalar esses ambientes. Quando a gente entra em persistência, então, acaba ficando bem mais complexo toda essa manutenção. Lá na Natura a gente teve carta branca para fazer diversas POCs, diversos testes, então foi bem legal que a gente tinha um ambiente de file system distribuído, então isso facilitou um pouco a gente também nessa orquestração, né, de um container poder rodar em mais de uma máquina e o dado sempre está lá, isso mesmo no on-premises. Só que nesse meio de campo, a gente acabou testando também o Docker Swarm. É uma ferramenta legal, mas não ia nos atender para aquilo que a gente estava querendo. A gente queria um negócio muito mais dinâmico, muito mais self-healing, né? Que tivesse muito mais poder de recover de todo o nosso workload, como o Felipe comentou, dessa plataforma comercial do consultor de beleza. Bom, como ele comentou, a gente tinha esse desenho de modelo de negócio, né? Então, quando caiu isso para a gente, né, de arquitetura, com infraestrutura, com o time de dev, como a gente vai conseguir trazer tudo isso para um mundo ágil, né? Então, né, a gente tem muita coisa legada na Natura, muito SAP, muito Oracle, muito WebLogic, a gente tenta trazer tudo isso para o mundo novo. E uma das coisas mais legais que a gente teve com esse projeto é que a gente teve não só a carta branca, né, mas a motivação de todo mundo para conseguir mudar e refatorar todas as aplicações. Tá? Então, a gente teve carta branca para, por exemplo, hoje uma das nossas linguagens mãe, né, desse desenvolvimento é o Node.js. Então, a maioria das coisas estão desenvolvidas em Node.js, a gente tem alguns Nginx para front-end, a gente tem alguns Javas também, mas essa mudança de paradigma, essa quebra de paradigma dentro da Natura foi muito legal. Então, todo mundo acabou seguindo com o mesmo drive. Serviços stateless, então não vamos guardar a persistência de usuário, sessão de usuário, tudo isso a gente vai trabalhar com fila, a gente vai trabalhar com tópico, ou talvez um banco ali, mas essa mudança no desenvolvimento, né, no formato do desenvolvimento, nos ajudou muito falando de infraestrutura e principalmente falando da Natura desse modelo de negócio.
Como o Felipe comentou, a gente precisava entregar as coisas muito mais rápido, né? Então, hoje a gente estava fazendo as coisas num banco tradicional, num banco transacional, num Oracle, por exemplo, e lá, o primeiro momento desse projeto, né, a gente acabou subindo os ambientes todos na Azure, né, no ambiente da Microsoft. Nesse momento, aí, finalzinho de 2016, né, a gente tinha uma estratégia muito grande relacionada com Big Data, né? Então, a ideia era o quê? A gente pegar tudo que a gente faz relacionado à estratégia comercial das nossas consultoras e a gente ia colocar em plataformas, né, de Big Data, Fast Data, não simplesmente pelo fato de ser um Big Data, mas para a gente conseguir trabalhar essa informação muito mais rápido, de uma forma muito mais distribuída. Tá? Então, né, a gente elegeu alguns componentes, um HD Insight, né, para trabalhar com Spark, a parte de Hadoop, a gente tem o Kafka, a gente trabalha com Cassandra, com Mongo, só que a gente precisava, né, de uma cara, vamos dizer assim, né, da porta de entrada. Então, o Kubernetes foi o ambiente que a gente escolheu, a plataforma que a gente escolheu para orquestrar, né, os nossos containers e toda a camada de API e de front-end lá da Natura. Aqui tem uma parte legal também. Imagina você disparar um motor de Spark para simular uma remuneração da consultora, dando dentro do aplicativo o poder dela disparar esse motor através de uma API que está rodando no container dentro do Kubernetes. Então, é alguma das formas de uso que foi das principais, né, no começo dessa implantação, além de toda a camada de API de fato para os outros serviços, que aí o Giovanni vai entrar mais no detalhe, até os serviços que estão consumindo do legado. Né? Certeza. Como eu falei, né, a ideia nossa não é mostrar só o Kubernetes, mas a gente está tentando colocar ele como centro e mostrando todo o ecossistema que a gente criou em volta dele. Então, por exemplo, hoje a gente utiliza o registry da Microsoft, da Azure, a gente utiliza, né, uma ferramenta de monitoração da Dynatrace, então ele está bem conectado dentro ali com o nosso Kubernetes, assim como o nosso ambiente, né, o mundo on-premises aqui hoje. Tá? A Azure, a gente pegou uma época que ela ainda estava engatinhando muito no Kubernetes, foi muito complicado o primeiro setup. Como o Felipe falou, a gente é uma empresa, né, tem 50 anos, então a gente não pode subir tudo público, a gente não pode, na maioria das vezes, a gente não pode errar, a gente não pode causar uma indisponibilidade para aquele sistema. Então, a gente precisou fazer diversos customs, que naquela época a Azure não disponibilizava isso para a gente. A gente não conseguiria colocar um Kubernetes dentro de uma network, né, já pré-definida. Então, a forma Next Finish que a gente estava instalando lá dava overlapping para cima da nossa rede, então isso era muito complicado. O time de suporte americano tentou nos ajudar, mas foi até ali na página 47, não conseguiu ir para a próxima, mas a gente conseguiu. A Azure hoje, naquela época já tinha, mas hoje está muito melhor, tem alguns scripts em Go, no Git, que tanto a Microsoft suporta, quanto a comunidade suporta, então é bem legal, é um caminho se alguém tiver interesse de fazer algum setup de Kubernetes lá. O nosso Kubernetes, até hoje, lá ele ainda está invicto, né? A gente não teve nenhum problema grave com o Kubernetes, tirando os aplicativos que rodam dentro dele, a gente pode ter alguma coisa, mas a ideia é a gente conseguir manter esse workload até nascer o próximo Kubernetes lá, um AKS, alguma coisa já mais nova para a gente. Só para a gente ter um roteiro, né? A gente volta no centro, a gente consegue ir para o outro lado, né? Pro outro lado da cloud, vamos dizer assim, que é o nosso lado da AWS. Aqui só puxando um gancho rápido, então, na Azure a gente construiu todo o modelo comercial que estava dentro da parte de Big Data. Então, como eu comentei anteriormente, né, o consumo desse Big Data, a exposição, gestão de grupos, campanhas, performance, etc. Mas a gente precisava ter uma tecnologia mais de ponta e proximidade para trabalhar vendas, para trabalhar interação, geolocalização, tudo que vai alavancar realmente uma ferramenta para as consultoras e até para consumidores finais, né? A gente entendeu que nesse quesito, naquela época, a AWS também já estava bem mais madura e nós começamos a subir toda essa outra parte transacional do lado de cá dentro da AWS. Então, aplicativo de vendas, gestão de portfólio, mais uma série de outras coisas toda que a gente vai entrando no detalhe. Nosso. Então, até pegando o gancho da apresentação do Diógenes, a ideia é o quê? A gente tentou utilizar o melhor mundo da Microsoft, né, da Azure, que é a parte de Big Data mesmo, de processamento de dados, tem uma parte de IoT também, e a parte da AWS é essa parte de automação, integração, a quantidade de componentes que a gente tem lá é muito mais maduro quando a gente fala dos ambientes RDS, quando a gente fala das filas SQS, o próprio Redis. Então a gente levou lá para a AWS
toda essa parte, né, como o Felipe comentou, a parte transacional, a gente levou o nosso front-end para lá, toda a parte de API, que os apps, né, mobile conectam, a maioria está lá dentro da AWS. Tá? Pegando o gancho aí de desenvolvimento, né, a gente assistiu algumas palestras aqui ontem também, a gente utiliza muito forte hoje a parte de GraphQL para conseguir realmente agrupar melhor as aplicações que estão embaixo. A gente tem exposição do nosso banco de dados, por exemplo, que a gente utiliza, né, um GraphQL para poder fazer a exposição do Branch on Prime. A gente identificou diversas vantagens em cima disso, como throttling, né, segurança, algumas coisas desse tipo. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais de exposição na frente, mas a gente tem algumas particularidades aqui dentro que eu acho legal de pincelar, né? A gente tem um API Gateway que a gente utiliza, que ela é plugada no nosso back-end antigo de autenticação. Então, é um API, é um SaaS. A gente tem, né, hoje a Kamai, que é a nossa CDN, toda a parte de front-end. E a gente está começando a utilização aqui, né, dos APIs Gateways da própria AWS. Né? Então, aqui a gente tem um API Gateway junto com o Cognito. Eu vou comentar um pouquinho mais no detalhe para frente. Tá? Lembrando aqui, ó, a gente também tem a parte nossa de log, né? Então o nosso Kafka, aqui o nosso Greylog, eu acho que está fora da arquitetura, porque ele fica lá dentro da Azure, né? E não sei se vocês notaram lá, mas o Jenkins estava de fora e aqui o Jenkins está dentro, porque o nosso master fica lá na AWS e ele tem a capacidade de jogar slave em qualquer cloud para poder subir fazer um deploy, fazer uma build ou fazer só um role update, né? Esse foi o primeiro desafio, né? A galera mais raiz de sysadmin está acostumado a entrar lá para debugar um problema e ficar acompanhando o log em tempo real. Mas a gente falou que não teríamos condição nenhuma na hora que esse ambiente tivesse uma escala gigante. Hoje aqui na AWS nós já temos 7 clusters de Kubernetes instalados. Então, entre isso, Brasil, Virgínia, cluster de gerenciamento, etc. Então, imagina acompanhar todo esse log, né? Então, a gente fez uma estrutura de Kafka, Greylog, mais Elasticsearch ali. E se provou muito resiliente. Ficou fora o final de semana inteiro, logo no começo a gente conseguiu segurar o log todo, não perdeu uma linha. Graças a Deus nenhuma aplicação teve problema, que precisou ser analisada, né? Mas escreveu tudo depois. E aí, tendo 2 clouds, né, acho que começa todo o desafio que a gente está falando. Como é que a gente vai começar a consumir serviços de 2 clouds de formas distintas, né? A gente vai entrar isso logo mais, mas eu vou deixar para o Giovanni explorar, eu estava queimando um pouco a palestra dele aqui. Deixar ele explorar um pouco como é que trabalhou o KOps, a instalação de tudo isso e a manutenção. Bom, como eu comentei, galera, a gente tinha um desafio, a gente tinha muito pouco tempo para poder entregar, então a gente fez teste demais, pensar no Kubernetes lá, gerei crash lá dentro, apaguei as regras de PT, tudo para ver o que acontecia, me ferrei um monte de vez. Mas na AWS a gente conseguiu chegar num cara, não sei se todo mundo conhece, que é o KOps. Tá? O KOps ele é o Kubernetes Operations. Tá? A ideia do KOps eu acho ela muito legal. Eu só pincelei algumas features aqui, né, que eu acho muito interessante isso. Então, quando eu falo de outscaling, quando a gente fala de Kubernetes, a gente está falando muito ali do HPA, do Horizontal Power Outscaling, né? Mas lá na AWS a gente consegue fazer o scaling dos nodes também, tá? É bem tranquilo isso, é bem simples de fazer, bem real. A parte de self-healing, né? Então hoje, se a gente tem um problema mesmo lá no Kubernetes mesmo, o meu Kubernetes não subiu, o meu Kubectl está zoado, alguma coisa está acontecendo, a gente só precisa desligar a máquina. A gente desliga a máquina, o próprio Autoscaling Group da AWS vai lá, coloca na máquina no ar, o KOps faz o join do cluster, passa, se não me engano, 2 minutinhos, a máquina já está ali no cluster pronto para ser usada. Tá? Só um exemplo, né? A gente tem um dos comandos que eu acho muito legal lá, que é o Rolling Update. Né? Então, a gente está acostumado a pegar o nosso Replication Controller lá e fazer um Rolling Update nele. Aqui a gente consegue fazer nas instâncias. Então, se eu quiser atualizar o meu Kubernetes da 1.9 para 1.10, KOps Update Cluster, KOps Rolling Update, ele faz nó a nó, ele faz o drain dos seus pods lá de dentro. Cara, é genial. A gente não tem nenhum tipo de problema depois que a gente colocou o KOps, falando de disponibilidade do ambiente, né, e as nossas máquinas não estão lá 1000 dias sem rebootar, não. Elas estão todas novas, você rebootou, ela já pega a EMI nova, então ela já sobe numa versão mais nova do sistema operacional. Né, no caso, na AWS a gente roda em cima de Debian. Da mesma forma, a gente tem essa parte aqui, ó, que eu acho muito legal, que é a parte de Spot Instance. Tá? Então, a gente
fala muito quando a gente está, principalmente na AWS, a gente fala muito, vamos utilizar instância spot, vamos pagar mais barato, mas como que a gente utiliza isso no dia a dia? Eu vou criar um cluster lá só com maquininha, né, pequena, que eu vou falar que eu vou pagar pouco, e na verdade não é bem assim. Né? Então, vou dar um exemplo de como que a gente trabalha com isso na Natura. Aqui eu tenho um Instance Group, né, a configuraçãozinha básica do Instance Group aqui de Spot Instance. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente está com 3 instâncias Spot. Essa máquina M4X Large, se não me engano, o valor dela é uns 35, 36 centavos lá a hora. Tá? Se a gente fizer reserva, a gente ganha aí um descontinho, mas ela vai morrer ali nos 17, 18 centavos. Então, eu estou falando que eu quero pagar no máximo 10 centavos para utilizar essa máquina. Tá? O meu cluster, como vocês podem ver aqui, ele já é multi-AZ, então o KOps ele já tem essa inteligência, porque quando eu crio um Instance Group, eu já falo para ele, ó, roda na Z1, na Z2, né, na zona A, na zona C, então eu já falo isso para ele, então ele já tem a capacidade de olhar, a máquina da zona A ela está 15 centavos agora, passou de 10, eu vou subir na C, então isso ele já faz automaticamente. Tá? Pô, Giovanni, mas e se as duas zonas o preço ficar muito caro? Você fica sem seu cluster? Não. A ideia que a gente teve lá é o seguinte, a gente colocou alguns nós fixos com reserva, tá? E eu tenho, né, quando você configura o KOps, você tem um add-on dele que é o Cluster Outscaling. Então você consegue configurar para, né, determinada métrica. Na verdade não é uma métrica, tá? Quando o Kube Scheduler ele tenta subir um pod e ele não tem aquela quantidade de recurso, ele aciona o Cluster Outscaling e ele vai lá e escala a sua instância, tá? Mais um node, mais 2 nodes, aí dependendo da configuração também. Então, pensando nesse tipo de configuração, o que a gente fez? Se a minha Spot Instance morre, a utilização do meu cluster normal aumenta, o meu Auto-Scaling Group coloca a máquina. Vai ser mais caro? Vai ser mais caro, mas eu não vou prejudicar o meu workload lá. Lembrando que o nosso desenvolvimento, a gente está falando de arquitetura stateless, eu sempre tenho um SQS atrás, eu sempre tenho um Kafka atrás, então a sessão do usuário ele não vai persistir, ele não vai perder. Né? Lembrando também que o nosso front-end, a gente está desenvolvendo ele também em Node, né, com React Native. Então, a maioria das coisas são processadas, né, do lado do cliente hoje. Tá? Ainda na parte de KOps, eu acho muito legal, só para dar uma comentada, eu não sei se vocês já utilizam o cluster de Kubernetes, já utilizam ele em produção e se vocês já tiveram necessidade de customizar alguma coisa. Vocês viram lá no desenho anterior, lá que eu coloquei até o desenho lá do FluentD. Né? Então, como o Felipe comentou, um dos desafios nossos do multi-cloud foi o quê? Como a gente vai fazer, como a gente vai colocar uma interface onde o pessoal consiga não só olhar os logs de todos os lugares, mas ele consiga correlacionar esses logs. Tá? Por isso a estratégia de a gente colocar um Kafka em cada cloud mais próximo, para eu nunca perder aquele log, independente se a minha outra fonte ficou fora. Então, o meu armazenamento principal está aqui nos Kafkas mais próximo, e a gente tem um Graylog lá atrás que faz o push dessas imagens e indexa lá no Elasticsearch. Tá? Com isso, a gente precisou mudar o log driver lá dentro do Kubernetes. Tá? Isso não é uma coisa tão trivial. No KOps dá para fazer, né, a partir da versão 6, se não me engano, 1.7, ele já tem a versão de log driver, só que a gente tem algumas diferenças entre o log driver do master, entre o log driver do node, então a gente já não conseguiria fazer isso. Como vocês podem ver aqui, ó, o KOps permite que a gente coloque um additional user data. Então, não sei se vocês também mexem bastante lá com a AWS, mas ele tem um user data dentro do Outscaling Group e a gente consegue customizar aquilo. Nesse caso aqui eu estou chamando um shell script. Então, com o shell script eu consigo fazer qualquer coisa ali dentro daquela máquina em tempo de instalação. No meu caso aqui, a gente está configurando o log driver do Docker para ele mandar umas informações adicionais de namespace e tal. A gente também consegue adicionar policy, né? Então, com policy eu consigo falar que o meu master vai ter privilégio maior no Route 53, alguma coisa desse tipo. Saindo da parte de setup, né, voltando lá para a nossa arquitetura, só para a gente ter mais um panorama, né, dele, a gente tem bastante coisa que a gente utiliza aqui também com S3, né, então a parte de arquivos estáticos, repositório de mídia, né, e a parte de Route 53 também para resolução de nome. Aí eu, indo para uma imagem mais panorâmica, então a gente não, obviamente, está em macros componentes, né, isso aqui o volume é bem interessante. A gente começa a ter o primeiro desafio, né? Como é que um aplicativo vai consultar dados que está no on-premises, vai chamar um serviço que está na Azure e também vai chamar um serviço que está lá na AWS, né? A gente começa a aparecer que tem que ter um API Gateway que vai fazer toda essa comunicação e autenticação e garantir essa comunicação entre os 3 componentes. Então a gente foi lá e começou a trabalhar muito forte em cima de API Gateway para as 3 clouds. E isso o Giovanni vai entrar mais no detalhe. Putz, como é que vai
trabalhar a exposição desses serviços, né, dentro do Kubernetes para conseguir funcionar em cima do API Gateway. Bom, como o Felipe comentou, né, o API Gateway aqui é a nossa porta de entrada, né, antes do Kubernetes. Ele, então, é o cara que a gente está utilizando ele para integração das APIs. Então, quando eu estou lá no app, que eu vou consultar uma coisa, por exemplo, de cadastro que está do lado de cá, e ele tem que fazer um join com o seu nível lá né, se você é uma consultora que vende bastante, se é uma consultora que vende pouco, para poder te dar um desconto maior, por exemplo. Né, então, esse cara aqui é o nosso meio de campo. Ele autentica nas nossas bases de usuário já tradicional e ele consegue, né, jogar tanto para uma cloud quanto para outra e também expor algumas coisas do on-premises. Como eu comentei lá um pouco mais atrás, aqui do lado a gente está fazendo alguns testes, a gente já tem algumas coisas entrando, já utilizando o Cognito. Aqui a gente utiliza o módulo do Amplify da AWS, né, que é do Node.js já. E, por enquanto, a Kamai está sendo o nosso CDN aí para toda a parte de front-end, né? Parte de cache, ShareHout, coisas desse tipo. Adicional aqui, a gente tem algumas coisas, né? Alguns serviços SaaS que a gente utiliza. Né? Um dos desafios multi-cloud, quando a gente tem, né, monitoração, a própria parte do registry, arquivo estático, né? Onde que é o meu repositório de código. Então, a gente, né, adotou algumas tecnologias SaaS para fazer essa parte aí de codificação, de monitoração e de armazenamento de imagem. E não esquecendo do Slack também, que é toda a nossa notificação lá de deploy, quando tem build, o Slack é o encarregado aí junto com o e-mail de fazer toda essa notificação. Só mostrando um pouquinho também, né? Aqui é o nosso data center legado, eu quis mostrar ele aqui só para exemplificar. A gente tem conexões diretas, né? O ExpressRoute do lado de cá, o Direct Connect do lado da AWS. A gente tem aqui arquiteturas, sistemas SAP, sistemas Oracle, WebLogic. A gente tem coisa rodando em VMware, né? A gente tem o Puppet que orquestra tudo. Muito dessas coisas aqui também rodam em Docker. Né? A gente tem uma integração nativa ainda com o nosso sistema de SDM. A gente tem CI/CD, a gente faz bastante coisa, mas a gente ainda tem, por exemplo, ainda o botão lá de aprovação. Esse botão de aprovação é o nosso sistema de SDM hoje, até para a gente poder, como o Felipe comentou, né, uma empresa de 50 anos. Então a gente tem que mudar, mas a gente ainda tem o pessoal de Gmood, a gente tem o pessoal lá de governança, a gente ainda tem que tratar isso bem legal. Acho que aqui a gente pode começar a falar um pouco dos primeiros problemas, né? Nem tudo são flores. Coisa rápida, quando você vai falar em API, é tudo muito lindo, né? Na cloud, Kubernetes, tudo escalável e tudo mais. Mas na hora que você vai começar a falar em plugar um API que está na mão do consultora e que vai buscar aqui coisas do on-premises, você tem que começar a pensar alguma coisa, né? Porque o seu Oracle que está lá dentro do Exadata, ele não tem capacidade infinita. E aí vem o primeiro desafio, né? A gente liberou um API para o usuário aqui e ele estava dentro do aplicativo. O desenvolvedor é sempre muito criativo, né? E nem sempre tão comunicativo. Nós estamos trabalhando squad, buscando, né? Mas ainda não estamos lá. Então imagina que resolveram do nada tirar do aplicativo e colocar também para toda a base de usuários na web. Por que não, né? O web está bem acessado, né? E obviamente o número de sessão que estava no banco de dados, que era via GraphQL, estourou a capacidade de processamento do Oracle lá embaixo e tivemos nosso primeiro incidente com essa plataforma nova. Foi um aprendizado muito bom, né? Throttling, quando você está falando em uma camada que não tem escalabilidade, é trivial e tem que acontecer. Você pode fazer na camada de API Gateway, você pode fazer uma dupla verificação em cima da camada de API, realmente para comunicação com o banco, então o número de sessões que você pode abrir, você pode limitar no GraphQL, por exemplo, vou colocar, quer dizer, no container, né? Colocar no máximo 25 conexões com Oracle para cada pod que você abrir e escalar só até 10, ou você pode número de requests mesmo dentro do API Gateway e falar, cara, se passar de 30 requests por segundo para essa API específica, você dropa. Ou seja, quem está na festa continua brincando, não precisa derrubar todo mundo e expulsar do salão. Então foi um aprendizado muito forte e a gente tem trabalhado isso muito claramente em todos os serviços que a gente tem construído. Uma das coisas que a gente aprendeu, né, como o Felipe está comentando, é que a arquitetura ela é sempre mudança, ela sempre tem que evoluir. Né? Então, agora a gente já está vendo muito a parte aí de circuit breaker mesmo, a gente já tem algumas coisas subindo em serverless, a gente já está fazendo diversos testes mesmo, principalmente para aguentar essa escalabilidade. Né? A parte do on-premises nosso, falando de banco de dados, a gente está indo muito forte aqui para a parte do Aurora, né? Já buscando uma georreplicação.
Como vocês viram lá no comecinho, falando de estratégia da Natura, uma das coisas que é pré-requisito para essa arquitetura, para esse time, é a gente sempre pensar no global. Então, a gente sempre está pensando numa arquitetura que a gente consegue não só rodar multi-cloud, mas que a gente pode rodar multi-region, com né, algoritmo de proximidade e, de preferência, de uma forma muito mais plugável, aí falando de codificação. A ideia é que toda a parte de código nossa, ela seja muito simples de ser internacionalizada. Né? Mesmo falando de regra de negócio, de qualquer coisa que um país tenha, uma legislação que um país tenha e o outro não tenha. Né? Então, esse é um dos drives que a gente tem na Natura, né, de tentar não só fazer uma arquitetura escalável, resiliente, mas também que ela consiga atender a globalização que a gente está tendo, né? Pensando na Natura e pensando em todas as companhias que estão se unindo. Pode ir lá já, acho que a questão da exposição e segurança também é um ponto-chave, né? Que eu vou falar um pouquinho, porque eu acho que a gente sofreu muito com a exposição e segurança. Né? Então, a primeira coisa que a gente teve de problema, vamos dizer assim, de pensamento, né, quando a gente começou até a fazer os testes do Kubernetes, foi o quê? O Nginx, né, o Nginx versus o Load Balance. Então, eu não sei se todo mundo aqui já teve o primeiro contato lá com o Kubernetes, mas quando a gente fala de exposição, cara, é muito simples, né? Expose -- type load balance, pô, o negócio já está na web, já consigo acessar do meu celular, massa. E a segurança? E aí, tá aberto lá, ó, vai cair lá na mão da Deep Web, lá, o pessoal buscar as coisas. Então, pessoal, a gente voltou um passo. E aí, será que é legal? Aí agora eu vou só fazer um comparativo de novo entre as clouds, tá? Falando da Azure, a gente teve uma complexidade, uma dificuldade muito grande quando a gente está falando de certificado SSL. Tá? A gente ainda não tem notations do Kubernetes para colocar ele lá, fica mais complicado. Na AWS a gente já conseguiu uma automação muito maior. Então a ideia que a gente seguiu foi o seguinte: a gente vai utilizar os dois, dependendo do modus operandi que a gente tiver lá. Só que uma das coisas, né, um dos drives que a gente tinha era o quê? Automação para tentar simplificar aquilo lá. Eu não posso ter, cara, um especialista só de Azure, um especialista só de AWS. Não, eu tenho que ter um cara que ele sabe fazer um YAML do Kubernetes e aquilo ali tem que entrar automaticamente ou fazer alguma configuração lá do Nginx. Isso tem que ser mais simples, tem que vir via CI/CD, via Jenkins. Né? Então a gente adotou por muito tempo o Nginx, a gente não adotou o Ingress básico lá puro, porque ainda faltava alguns customs que lá na Natura a gente precisava, mexer num header, aumentar alguma coisinha desse tipo. Tá? Como eu comentei, falando das annotations, né? Então na AWS ficou muito legal quando a gente sobe, né, toda a parte de disposição. Então a gente tem lá um add-on do Route 53, onde ele já consegue cadastrar o seu domínio lá dentro. Já, se você migrar esse cluster para outro lado e ele tiver a IAM, né, de autorização do Route 53, ele vai lá e muda o IP do seu container. Então, show de bola. Toda a parte de security group eu consigo com annotation. Então, mesmo se eu vou expor via load balance ou se eu vou expor via Nginx, eu consigo fazer um bloqueio por origem. Lembrando que nem sempre o bloqueio por origem é o melhor caminho quando a gente está falando de segurança. Parte de certificado SSL, parte de proxy protocol, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando do Nginx, a gente usa muito ele para front-end. Por quê? Porque dentro do Nginx, né, principalmente com esse módulozinho aqui habilitado, né, o Proxy Protocol, eu consigo receber todas as requests vindo do cliente como se ele fosse real, com o IP dele, com o browser dele. Então, para a gente poder pegar ali, fazer um mapa de calor, ver onde a pessoa está. Com o Load Balance também dá, porque as APIs aqui embaixo também interpretam isso. Mas essa camada de monitoração dentro do front-end, a gente conseguiu um ganho muito maior dela quando a gente está utilizando o Nginx, tá? Para fechar a parte de exposição e segurança, né, eu gosto de colocar assim, só falar um pouquinho de DevSecOps, né? Então, segurança, meu ponto de vista, tá? Ela é feita em camadas. Então, não adianta só o time de dev ir lá e resolver todos os bugs, sempre impossível, né? Mas resolver tudo que tem lá, prever todos os métodos, prever todos os erros. Não adianta só o time de Ops ficar lá tentando colocar CloudFront, certificado, se a gente não tiver um time de segurança também bem ativo. Né? Então é muito legal que a gente, né, saia um pouquinho desse nível só do DevOps, vá para o DevSecOps e a gente comece a olhar, né, todas as aplicações de uma forma segura, a exposição delas de uma forma segura. Na Natura, por exemplo, a gente trabalha muita coisa interna na VPC, nossos bancos de dados não têm acesso à internet, por exemplo, então tem
bastante tipo de coisa, bastante nível de hardening que vocês vão poder fazer. Então, falando de proteção de perímetro, né, lá no desenho vocês viram, a gente tem um API Gateway, ali em cima ele faz toda a parte de autenticação e autorização, então teoricamente a gente não tomaria um DDoS, vamos dizer assim, porque se o cara não está autenticado, ele nem chega no nosso back-end. Né? Então, é uma primeira barreira, né, utilizando o Cognito ou o nosso API Gateway, a gente já tem toda a parte de encriptação lá, né, do JWT. A gente tem a parte de CloudFront mais o WAF, né, para fazer essa proteção também contra DDoS, injection, alguma coisa do tipo. Tem a CDN, né, então ele aguenta a primeira porrada, vamos dizer assim, né, de toda a parte de front-end e imagens estáticas. Né, SSL, padrão. E Security Group, a gente precisa de bastante Security Group, né, quando a gente pode bloquear por origem. Né? De novo, nem sempre é possível bloquear por origem, mas quando é possível, utilizem, que é uma carga a mais. Só retomando a parte de container, né, o hardening, pessoal, a gente acha muito importante fazer. Então, lá na Natura, por exemplo, a gente gera as nossas imagens. Mesmo que ela seja baseada numa imagem Ubuntu ou Debian from scratch, mas a gente pega desde o from scratch, vê tudo que ele faz lá dentro, a gente faz os nossos ajustes, né, remove coisa que não precisa e, de novo, a gente faz isso em camadas. Então, a gente garante que a imagem de Ubuntu, a imagem de Debian que a gente disponibiliza, ela já tem aquele primeiro nível de hardware. Que seja uma configuração de kernel, que seja qualquer coisa que a companhia exige que a gente coloque lá dentro do sistema operacional. A parte de middleware, né, então, quando a gente fala, por exemplo, do nosso Node.js, nossa imagem de Node, ela já tem toda a parte de hardening dentro dela, a gente já tem muitos fixes realizados dentro dela, a gente já tem os módulos que a gente já liberou, a gente já força que ela rode só com o usuário Node, para ele não rodar como privilégio. Né? Então, mesmo que o desenvolvedor, no último Dockerfile dele, ele cometa algum engano, algum equívoco, a gente consegue bloquear algumas coisas aí para cima. Tá? Então, se a gente conseguir ter esse stack inteiro, né, a gente até brinca, né, que não vai passar. Se a gente tiver proteção na borda, tiver hardening embaixo, nas imagens, por mais que alguém consiga, né, pegar uma vulnerabilidade do CloudFront, do API Gateway e cair na sua imagem, pegar o shell, ele não vai ter o VA instalado, não tem telnet, não tem curl, não vai ter nem chmod para ele dar permissão do TXT que ele colocou lá dentro. Legal. Para nós também foi um super desafio a questão do CI/CD, né? Eu não vou entrar em detalhes porque isso provavelmente ia dar uma palestra à parte, mas para quem estava acostumado a trabalhar com release, eu acho que foi uma quebra de conceito absurda e funcionou muito bem. E inclusive nós temos uma automação para gerar os pipelines no Jenkins e a criação dos ambientes. Então, desde a criação do repositório, do CNAME dentro do Kubernetes e do pipeline, tudo isso gerado de forma automática. Também toda a parte de autoscale, self-healing, né? E isso já é gerado dentro, a partir do formulário, obviamente das tecnologias conhecidas, né? Então, se eu preciso de um API de Node.js, preencho um formzinho, apply, já cria até o pipeline, entrega na mão do desenvolvedor, tudo funcionando. Então, isso ficou super legal e provavelmente vai ter uma palestra disso mais para frente aí. Então, nós estamos com mais ou menos 2.000 deploys por mês. Então, novamente, para quem está acostumado ao release mensal, né? Putz, é um ganho absurdo. Eu só retomei a questão aqui do log driver, né? Isso foi super importante também, para colocar o desenvolvedor mais perto da infraestrutura, para dar poder para ele poder investigar os problemas, né? E inclusive os logs das execuções dos pipelines também estarem lá dentro. E uma das coisas que a gente também segue, só pegando o gancho do log, é que ele sempre seja extensível, né? A gente sempre possa plugar mais coisas, seja plugável. Por isso a gente, né, a ideia do Kafka é muito boa. E aí, se vocês pensarem, pega a Greylog ali, a gente tem um Kinesis ali em cima, como eu comentei, a gente já está indo para a parte de serverless, de Lambda, de coisas desse tipo. Então, o Kinesis ele já pega tudo que está lá no CloudWatch e indexa dentro do nosso Greylog, do nosso Elasticsearch também, para a gente poder ter correlação. Bom, mais um tema ainda importante, que a gente vai passar rápido, é a questão da monitoração. Não a Death Star ainda, né? Mas a gente tem bastante container de execução, isso aqui é uma imagem de produção somente, tem um cara falhando lá. Mas o principal, como é que você faz uma junção desde application, service, process, host, data center, para você ter uma visão completa de toda a monitoração. Então, nós usamos o Stack Open Source também no Flux Data, né? Mas essa aqui é uma visão do Dynatrace que está olhando a camada da aplicação. Mas ele faz toda essa junção para a gente. E também tem a questão do Discovery, né? Ele vai conseguir mostrar para você como é que funcionam seus workloads
com relação à quantidade de componentes, como é que está a saúde desses componentes. Aproveitei lá, tem um Node.js lá quebrado, mas ele não está impactando a aplicação. Então, isso é uma visão super legal. Esse exemplo é muito legal, pessoal, porque ele mostra realmente uma visão bem multi-cloud. Então, ele é um do nosso site, o nosso site força de vendas. Ele tem acesso aqui nos Nginx e ele tem esses Node.js. Se a gente olhar aqui embaixo, ó, vocês vão ver que a gente está rodando em 2 zonas da AWS e esse carinha do lado de cá é a Azure. Tá? Então, esse site, por exemplo, a gente tem, aqui embaixo são os nodes de Kubernetes, então ele está em 2 nodes que estão lá na Azure, os Node.js e os Nginx aqui, que são os front-end, eles estão em 3 nodes que estão lá do lado da AWS. Então, né, só pegando o gancho que o Felipe comentou, falando de Service Discovery, isso é muito importante para a gente, porque é desumano quando você pensa na quantidade de container, de banco, e SQS, e até Bucket S3 que você vai ter, você conseguir mapear tudo isso. Então, esse cara aqui foi muito legal porque ele conseguiu, né, agregar tudo isso. Bom, então só comentar um pouco lá, voltando para o consultoria de beleza e abrindo para vocês também tirarem perguntas, um pouco dos resultados, né? Então a gente se propôs a alavancar o nosso modelo comercial e isso teve um impacto bem legal. Isso aqui é uma foto do nosso prédio novo também, depois quem fica à vontade para a gente marcar uma visita lá. Tem uma sala de monitoração onde todo aquele aparato funciona, que é super legal. Devia até ter trazido uma foto aqui. Mas foi um impacto super legal. A gente ganhou um dos prêmios da categoria Bens de Consumo como a mais inovadora, ficou entre as 10 primeiras também na categoria geral. Teve bastante impacto na mídia, né, que a gente mudou o modelo de vendas e tudo mais, investiu em novos negócios, mas o principal, né, que todo mundo busca no final é alavancar a receita. Então a estratégia digital funciona e com esse sistema, com esse modelo de comercial novo, a gente conseguiu alavancar em 24% todo o faturamento da Natura. E tive uma notícia muito legal esse mês passado, que a gente conseguiu passar a Unilever e hoje a gente é a maior empresa de beleza no Brasil. Passamos aí, isso é legal porque é uma empresa brasileira também, né? Então nada melhor que uma empresa brasileira dominando o território brasileiro. Era isso, né? Obrigado. Valeu, pessoal. E aí, pessoal, lá na Natura a gente está aberto, tá? Como o Felipe comentou, se vocês quiserem visitar a gente, se quiserem parar a gente aí, perguntar, pode ir lá. A gente está precisando de gente lá, inclusive. Trabalhar no time do Felipe é monstro. Deixa eu falar para 3 perguntas, tá? Tem uma aqui, depois uma lá que ele levantou a mão e a terceira aqui. Vamos lá. Você comentou do API Gateway, né? Ele é na Amazon? Só para confirmar. Ou o novo que a gente está migrando já é o API Gateway da Amazon. Aquele que você mostrou já é Isso, que é o desenho. O outro que está com o nome genérico é um provider que a gente tem nosso interno mesmo. Então, não é nem Azure e nem... Não. É um serviço SaaS de um provedor externo. A principal decisão para ter um API externo é porque como é que você expõe a sua camada de data center, por exemplo, você tem que ter muita customização. Não é só proxy. Quando eu pensei, eu achei que ele estivesse dentro do seu data center, mas então não está. É um outro serviço. Não, é outro. Legal. Obrigado. Beleza, vamos lá, vamos correr aqui. Isso, lá. Eu só vou facilitar que ele está aqui mais à frente, depois eu vou contigo. Oi, boa tarde. Numa companhia de 50 anos, onde você tem algumas cabeças mais antigas, mais fechadas, que tem bases legadas em Oracle, SAP, não é tão fácil você implantar uma situação dessa, jogar para cima, olha, eu preciso de dezenas de milhares de reais para poder pagar a estrutura do Azure ou a estrutura da AWS. Como foi pegar tudo isso, pegar um valor, colocar para a diretoria e falar assim, aí, vai ter o projeto, sem ter uma realidade, porque no final é fácil falar, eu tenho 24% de vendas alavancadas, mas naquele início você com certeza não tinha esse número. Como que você defendeu isso? O principal desafio ali foi até a questão do prazo. Então, você se propõe a lançar algo rápido, a gente colocou, cara, o modelo on-premise trabalha dessa forma. Se você vai para esse lado aqui, 3 meses para apresentar o projeto, 3 meses para chegar a instalar uma máquina. O projeto inicial foram propostos 6 meses de implantação. Essa estrutura tem que estar pronta. Onde conseguimos a estrutura pronta? Na cloud. Obviamente não foi algo justificável tão fácil, ainda mais trabalhando a questão de componentes open source. A Natura
essencialmente até então, há 2 anos atrás, não tinha nada open source. E foi uma mudança de mindset mesmo. A gente conseguiu que isso tivesse um aporte desde da vice-presidência até a diretoria, mudando esse mindset das principais pessoas envolvidas no processo, desde o sponsor até o desenvolvedor. E com isso a gente conseguiu justificar muito rápido para a empresa. Obviamente, nós fazemos sempre a curva de comparação, né? Então, hoje, tem toda a jornada desenhada, buscando qual é o benefício que a gente quer ter lá na frente, quanto que a gente vai precisar investir e quanto vai estar custando lá daqui aos 4 anos que nós se propusemos a desligar o data center. Então, a gente está com uma alavancagem forte para a cloud, já definida como estratégia da própria companhia. Aqui. Minha questão tem mais a ver com DevOps e com a solução de monitoramento, que é o Dyna3. Vocês estão indo para squads por produto, né? Você falou sobre isso. Já faz parte do time olhar o monitoramento, acompanhar, já tem esse perfil no time, ou ainda é uma área centralizada? Como é que está isso com vocês e qual que é a experiência de vocês com isso? Hoje o meu time ele é responsável tanto pela parte de sysadmin, DevOps, e também tem uma galera que é focada em construir monitoração e analisar performance. Então hoje a gente meio que exporta esse serviço. Quando está com algum problema, a galera cola junto para fazer a análise, mas o ferramental, sendo mais acessível, acontece um maior engajamento do time de desenvolvimento também, analisando os problemas. E isso é super importante. Nesse mundo hoje, é muito casado, né? Não é um problema de dev, é um problema de infra, né? Tudo isso acontece muito intrínseco. E é super importante que tenha ferramental de fácil uso. Então, assim, nós usamos lá o Prometheus para monitorar a parte de infra do Kubernetes, a gente tem o InfluxData, o Telegraph, que está fazendo a parte de IaaS e tudo mais. Mas como é que a gente olha para essa camada de aplicação numa linguagem mais fácil, né? Então, por isso que a gente adotou essa ferramenta. E quando nós pesquisamos no mercado também, era uma ferramenta que ela estava com uma visão muito boa para quem está fazendo uma jornada de transformação. Então, tanto a monitoração do data center com o que está na nuvem, como é que isso converge para uma aplicação que ela é híbrida? Ele tem uma visão de futuro muito legal, hoje já é integrado essas informações, eu consigo ver isso no mesmo dashboard, correlacionando métrica, então foi uma decisão bem pautada nessa questão do multi-cloud. E falando, multi-cloud mais data center. E falando pelo lado de infra, a ferramenta, né, no caso do Dyna3, eu achei muito legal porque ele não precisa de um agente instalado em todo lugar. Então isso é uma coisa que a gente pegou muito, porque a gente está utilizando o Docker exatamente para diminuir o overhead disso daí. Tem até um apelido lá, né? É o Dynavírus. Os caras chamam de Dynavírus. É um agente que está instalado dentro do Kubernetes, mas ele vai pegar por daemon tudo que aparecer. Então se você subir um negócio para testar lá, cara, já está monitorado. Não tem chance de não estar monitorado. Então isso foi uma decisão também fácil de tomar. Ele é só um daemon set, nasceu máquina, ele já sobe por ser um daemon set, uma característica do Kubernetes de fazer isso, então ficou 100% integrado, ficou muito legal. Obviamente tem que puxar na conta junto da jornada lá para colocar o valor, né? Pessoal, obrigado novamente, Felipe. Obrigado novamente, Giovanni. Valeu, galera. Valeu, brother.